O pior castigo que o Medite já teve. Será que o castigo vai ser bom mesmo? Que nem a piada da minha avó. Depois eu conto a piada, vou contar o relato. Eu vou esquecer se eu não contar a piada. Não, bom, esquece. Vamos contar o relato. O pior castigo que o Medite já teve é uma moça lá. Olá, Ana, me chamo Fulanilde. E a história que irei contar aconteceu com uma antiga amiga de faculdade, quando ela ainda estava na escola. Eu conheci... Os nomes já estão trocados? Deve estar, né, gente? Ela não tá falando se os nomes são... Os nomes já estão trocados. Ou não. Ela tem que avisar, tá, pessoal? Depois não me responsabilizo aqui, hein? Tá. Olá, Ana, me chamo Fulanilde e a história que irei contar aconteceu com uma antiga amiga de faculdade, quando ela ainda estava na escola. Eu conheci a Alice, a que vai contar o relato, no primeiro dia de aula da faculdade, e ao contrário das demais que conversavam bastante, Alice era quieta e de poucas palavras. Bem do tipo que não gosta de interagir. Umas dizem que ela era esquisita, mas eu sentia que havia algo maior e doloroso por trás daquele jeito quieto dela. Olha, Ana, foi difícil, mas com o tempo, quando estávamos quase para nos formar, nós nos aproximamos e ela começou a me contar a sua história, como forma de desabafo. Eu confesso que eu não esperava ouvir nem metade das maldades que fizeram com ela e eu chorei no meio do pátio da faculdade. É isso. E eu chorei no meio do pátio da faculdade enquanto a ouvia. As palavras a seguir foram dela ao me relatar todo o ocorrido. Eu estudava em uma... Agora é a amiga dela contando. Eu estudava em uma escola de classe média e naquele ano eu conheci a Edith. Ela veio de uma escola diferente e instantaneamente nós nos tornamos amigas. Saíamos depois da escola, pois não tínhamos compromissos, andávamos no calçadão, íamos ao cinema, fazíamos compras, alugávamos filmes e tudo que amigas adolescentes curtiam fazer à tarde. O ano se passou e a nossa amizade só crescia. No ano seguinte, chegou uma menina nova na escola, com o mesmo nome que o meu. A Alice, novata, era loira, de olho azul, magérrima, lindíssima e muito simpática. Ela conseguiu o impossível, não sofrer inveja das meninas. Pelo contrário, todas queriam ser amigas dela. A Edith, assim como muitas, tentou se aproximar, mas Alice, novata, não se aproximava muito. Era do tipo mais observadora, mas sempre muito simpática. Um dia fizemos um trabalho em dupla, mas como a sala tinha número ímpar, deveria ter um trio. E esse fora formado por mim, Edith e a Alice, a pedido do professor. O trabalho foi feito lá em casa e a partir desse dia, nós três nos aproximamos e não nos desgrudamos mais. Comecei a notar que Alice, mesmo sendo amiga da Edith, era mais próxima de mim. Naquela época, não tinha celular, então era comum ocuparmos a linha telefônica por horas e gerar brigas entre irmãos. Alice me ligava e conversávamos sobre os mais diversos assuntos, e logo que eu desligava, a Edith ligava, dizendo que tentou me ligar há horas e que o telefone só dava ocupado. Quando comentei que eu estava falando com a Alice, ela só faltou me pedir um relatório da conversa, e naquele momento eu percebi que algo a incomodou. Pensei que poderia ser ciúmes ou medo de perder a minha amizade, mas eu jamais faria isso com a Edith. Na semana seguinte, a Alice, novata, queria comprar umas roupas, mas a Edith não ia poder ir, porque precisava ir para casa ajudar a mãe com os preparativos da festa do seu irmãozinho. Edith pareceu bastante incomodada porque não ia com a gente, e eu até entendia o lado dela.
Mas o estranho foi que ela amarrou a cara e me tratou mal o dia inteiro. Porém, quando Alice falava, ela respondia bem, era simpática e a tratava como melhor amiga. Eu fiquei chateada, afinal, se eu estivesse no lugar da Edith, eu ficaria feliz se as duas pudessem passear juntas. Na loja, a Alice pegou uma blusa e eu acabei ficando louca pela blusa também. Eu me segurei, afinal, na década de 90, você querer a mesma roupa que uma amiga ou conhecida era mega mal visto. Você era taxada de tentar ser como ela, etc. E eu não queria isso. Alice, notando que eu havia amado a blusa, me pediu para experimentar. E eu fiquei ainda mais apaixonada pela blusa. A blusa caiu perfeitamente, a cor, o modelo, tudo. E Alice comprou e me incentivou a comprar uma também. Ela disse que não via nada de errado em termos gostado da mesma blusa e que ela havia caído perfeitamente em mim. Em resumo, só faltou me ameaçar de morte se eu não comprasse a blusa. Então acabei comprando. Nos sentamos para tomar um sorvete antes de ir para casa e Alice começou a me contar que em poucos dias ela queria fazer a festa de aniversário em sua casa e que convidaria toda a turma. Durante o papo, ela me perguntou se eu gostava de alguém e eu acabei confessando ter uma paixão secreta por um menino da 8ª série. Nós estávamos na 7ª série. Eu não disse quem era porque eu morria de vergonha e achava que ele jamais olharia para mim. A Alice me cobriu de elogios, disse que eu não precisava ter medo, que eu era linda e que não havia nada de errado em levar um não. Que se isso ocorresse seria bom para eu deixar o meu caminho livre e não me prender a alguém que não fosse me querer. Como ela conhecia todo mundo da 8ª, chamou as 2 séries para o aniversário dela, só porque queria me ajudar com o menino que eu gostava. A Edith nunca havia falado assim comigo e naquele momento eu percebi que a amizade com a Alice era completamente diferente. Uma menina linda que eu admirava me pondo pra cima desse jeito. Ela era uma amiga que eu ia querer ter pra sempre. Naquela noite, a Edith me ligou, me contando todos os detalhes da festa do irmão. Que teve uma tarde maravilhosa com a mãe, que amou ajudá-la com os preparativos, etc. No entanto, algo na sua voz não me convencia. Era como se ela estivesse tentando disfarçar os ciúmes de não ter ido conosco ao shopping, e eu estranhei muito essa atitude dela. Então ela me fez outro questionário sobre o meu dia com a Alice, e toda vez que eu contava algo que fizemos de divertido, eu sentia a respiração pesada dela do outro lado. Perguntei se algo a incomodava e ela me garantiu que não, que estava apenas feliz por mim, que lamentava não poder ter ido. Então, sem saber, eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito. Eu comentei da blusa. A Edith só faltou me matar. Ela disse que eu não deveria ter comprado, que quem viu a blusa primeiro foi a Alice e que ela estava sendo apenas educada, que eu era sem noção, que todos iam pensar que eu estava querendo copiá-la, entre muitas outras ofensas que jamais pensei ouvir dela. Eu desliguei o telefone chorando. Eu fiquei tão mal em pensar que a minha amiga fosse ter essa ideia errada ao meu respeito, que após me recuperar do choro eu tentei ligar para Alice, mas só dava ocupado. E assim ficou por horas, até que ficou tarde e eu desisti. No dia seguinte, quando eu chego na escola, a Edith me olhava estranho. Não me cumprimentou direito, algumas meninas me olharam de canto de olho e eu imediatamente senti que havia algo errado. Eu fui para a sala, me sentei no meu lugar de sempre, mas quando a Alice novata chegou, esta estava de braços dados com a Edith e ambas se sentaram do outro lado da sala, o lado oposto de onde sempre sentavam. No recreio fui falar com elas, mas a Alice estava estranha comigo. Nem ela, nem a Edith me ligaram aquela tarde e quando tentei ligar para ambas, o telefone só dava ocupado. No dia seguinte, Alice chegou triste na escola e na hora do recreio, ela comentou que a festa teria que ser cancelada
porque devido a uma emergência familiar, a mãe precisou emprestar dinheiro ao tio e não sobraria para a festa. A Edith logo se pronunciou, disse que era injusto que a Alice ficasse sem festa e que poderíamos fazer estilo festa americana. Todos concordaram e antes que começassem a dizer que quem ia levar o quê, eu falei que faria questão de levar o bolo. A Edith só faltou me matar. Ela nem disfarçou o ódio no olhar dela e saiu apressadamente para falar com a turma da 8ª série e explicar como seria o esquema da festa. Os dias se passaram até o aniversário da Alice e nem ela, nem a Edith falavam direito comigo. Eu pensei em desistir de ir à festa, mas a minha mãe me encorajou e falou que se eu tinha minha consciência tranquila, que eu não deveria perder, até porque o Rick, que é o menino que eu gostava, estava lá. Pois bem, minha mãe é uma doceira de mão cheia e fizemos um bolo simples, mas delicioso, com o sabor preferido da Alice, morango com chocolate branco. Quando cheguei na festa, a mesa estava posta com os doces e salgados que os convidados levavam e, acredite, um bolo enorme em cima da mesa. E adivinha quem levou? A Edith. Ana, quando ela me contou, eu nem fazia ideia das Ediths da vida e os feitiços na comida. Portanto, agora é a outra moça me falando, que é a moça que nos conta o relato. Ela falou, Ana, quando ela me contou isso, né? Quando a Alice contou isso pra ela, eu nem fazia ideia das Ediths da vida. Não sabia que existia isso. E os feitiços em comida. Portanto, eu nem liguei, é isso? Eu nem maldei. Mas hoje, né? Hoje eu já sei. Enfim, voltando ao relato da Alice. Agora é a Alice falando. Eu fiquei sem graça quando vi o bolo. E o mesmo foi comprado em uma confeitaria bem popular. Até a Alice ficou sem graça. A Edith, sem disfarçar, falou que não precisavam do meu bolo, que já tinha um lá e que inclusive era até mais bonito que o meu. Sem falar nada, eu ia levar o bolo para a cozinha, mas a mãe da Alice me impediu. Ela disse que havia espaço para os 2 bolos, que eu fui gentil em ter feito um e que ele seria sim colocado na mesa. A Edith ficou sem graça e também furiosa pela mãe da Alice ter tomado o meu lado. A Edith, então, puxou a Alice para um lado e cochichou algo no seu ouvido, apontando para o meu bolo com cara de nojo. Quando fui falar com ela, Edith se intrometeu e adivinha quem veio de mãos dadas com ela? O Rick, que eu gostava em segredo e que só a Edith sabia. Ela veio com a intenção de apresentar o Rick para Alice, que achava que eles fariam um casal lindo. Eu perdi meu chão naquele momento. Alice e Rick se beijaram na festa. Ninguém falou comigo direito, porque a Edith envenenou todos contra mim e sequer pegaram um pedaço do meu bolo. O bolo que eu fiz com tanto carinho para uma amiga. A festa aconteceu em uma certa... A festa aconteceu em uma sexta. A festa aconteceu em uma sexta à noite. E no sábado, a Edith me ligou feliz da vida, dizendo que estava nas nuvens com o namoro do Rick e da Alice. E ainda teve a audácia de me pedir para ficar longe deles, que eu deveria ficar feliz pela nossa amiga. Eu perguntei por que ela estava fazendo aquilo, e ela se fez de desentendida. Ei, Laia. Sétima série, 13 anos, é isso? Eu tinha 13 anos. Desliguei o telefone aos prantos e contei tudo para minha mãe. Ela ficou furiosa e disse que ia ter uma conversa com a mãe da Edith. As duas se davam muito bem por conta da nossa amizade e a minha mãe contou que a mãe da Edith fazia trabalhos em terreiros. Então desconfiou que a filha pudesse ter pedido algo a ela. Na escola, a Alice e o Rick vieram falar comigo. Pediram para eu deixá-los em paz. E não era nem para eu dar oi para eles.
que eu ficasse quieta na minha e que eles estavam cansados das minhas mentiras? Eu quase surtei em dizer que a Edith estava mentindo, que eu nunca falei mal dela, etc, etc. Mas quando eu falei mal da Edith, a Alice quase surtou. A Carol, que é uma menina não mencionada até então, foi uma das poucas que acreditou em mim e veio me dar um apoio. Em casa, a minha mãe me chamou para conversar. Ela disse que falou com a mãe da Edith. E a mesma ficou furiosa com as acusações. Ela disse que não fazia trabalhos para o mal e era muita ousadia acusar a sua filha Edith de fazer o mesmo. Acontece que, alguns minutos depois, ela ligou se desculpando. Ela soube que a filha foi à procura de uma pessoa lá do terreiro e fez trabalhos para atrapalhar a amizade dela com a Alice. Ela disse também que a Edith vinha fazendo lanches para ela e a Alice vinha fazendo lanches para ela e para Alice comerem na escola e que o bolo comprado na confeitaria sofreu uns trabalhos pelas mãos da pessoa que acabou por assumir o que fez. O motivo dele ter assumido? Ele se sentiu mal e acabou confessando. No exato momento em que a minha mãe desligou o telefone com a mãe da Edith, ela prometeu que ia desfazer o trabalho. O ano demorou para passar na escola. A Edith, pelo visto, arrumou outra pessoa para fazer o mal contra mim, porque a Alice nunca se reaproximou. A Carol, pelo contrário, ficava mais próxima. Nos formamos na escola e cada uma seguiu seu caminho. Naquela época, nos tempos de ICQ, a Carol me encontrou e me perguntou o que eu andava fazendo. Papo vai, papo vem, eu perguntei se ela tinha contato com a Alice ou com a Edith e ela falou que sim. Alice e o Rick se casaram e ela estava grávida do primeiro filho do casal. Eu fiquei muito feliz por ela, mas triste dela ter pensado mal de mim. A Carol, em uma tentativa de me ajudar, comentou com a Alice e só piorou as coisas. A Alice disse que eu era uma falsa invejosa e que ela jamais deveria ter me contado que ela estava grávida porque eu poderia fazer um trabalho para ela perder o filho. Ela ainda brigou com a Carol e nem quis mais papo. A Alice foi a melhor amiga que eu tive. Ela me botava pra cima, dividíamos o mesmo nome. Se eu tive um aumento na minha autoestima, foi com certeza por causa dela. Por isso me dói muito saber que alguém que eu amei tanto tem um pensamento completamente errado a meu respeito. E o desfecho da Edith foi o seguinte. Assim que ela começou a faculdade, ela conheceu um policial americano através de um amigo e começaram a namorar. Em poucos meses, ele a pediu em casamento e Edith mudou de país. Ela conta para Carol que aqui no Brasil ele era como um príncipe encantado, mas que no país de origem ele era agressivo e abusivo. Ele e o pai eram os típicos policiais corruptos, mas que se passam por bonzinhos e ninguém vai contra por medo. Ou seja, nenhuma queixa que ela desse surtiria efeito. Uma vez a Edith foi jogar o lixo fora e ele botou uma câmera apontada para a porta. Quando ele viu, disse que ela foi se engraçar na rua e bateu muito nela depois. Ele só permite que ela saia de casa se for ao lado dele e só veste o que ele permite. Se ela argumenta, ela leva tapas na cara ou socos em locais onde os machucados possam ser cobertos pelas roupas. Para completar, ele ainda tem amantes que ligam e esculacham com ela. Ela sofre agressões físicas, verbais e mentais, psicológicas, todos os dias e não mais consegue voltar para o Brasil. Ele disse que mataria ela e a mãe dela se ela tentasse voltar para o Brasil. Quanto às coisas que ela nos contou, ele disse que não haveria provas do que ela diz ser verdade e que ninguém iria contra a família dele, temida por uns e respeitada por outros.
Edith foi para lá com um sonho de se casar, ter filhos e concluir a faculdade, mas nem sair de casa ela pode. E os únicos filhos que ela teve foram gêmeos da amante e que ela foi obrigada a cuidar, enquanto ele e a amante saíam para um passeio romântico. Ana, essa história tem tempo. Eu não sei que fim levou a Edith, nem tenho mais contato com a Alice. Mas de todas as coisas que já ouvi, eu acho que nem a morte foi tão ruim quanto o fim dessa daí. Um beijo enorme para você, para sua família linda. Obrigada pela oportunidade em contar o relato de uma amiga. Eita, Laia. Olha, tudo que você faz volta para você. Tudo que você joga de ruim no mundo vai voltar mais cedo ou mais tarde ruim para você. E vice-versa. Então, pessoal aí, Team Edith, pensem bem antes de fazer alguma coisa para os outros. Né? Porque o castigo vem a galope. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler este daqui, ó. 3 relatos. É isso? Deixa eu só ver se tá certinho aqui. Acho que é isso. Peraí. Vamos lá, 3 relatos. Oi, Aninha, tudo bem? Fiquei algum tempo sem mandar relatos, pois estava aguardando ter pelo menos 3 para que eu pudesse enviar tudo de uma só vez. Coincidentemente, os que eu consegui reunir foram todos curtos. Então vamos parar de enrolação e vamos logo aos relatos. Não são meus. Os nomes estão trocados. Esse primeiro que eu irei contar me foi contado por uma amiga de escola. Estudamos junto no maternal, do maternal ao 5º ano, atual 5ª série, acho que é isso. E esses dias no shopping, eu a reencontrei e ficamos conversando por um longo tempo, relembrando a época de escola e atualizando uma a outra sobre as coisas que aconteceram em nossas vidas. Foi durante nossas conversas que ela me relatou o que passarei para vocês agora. Como se ela estivesse narrando o acontecido. Ok, então agora é a amiga dela falando. Primeiro relato. Conheci meu filho antes dele nascer. Eu sou mãe de um menino que está com 9 anos. Engravidei no início de 2013. Antes de eu descobrir... Mas tá com 9 anos no início de 2013? Mas então ele não tem 9 anos. Você engravidou no início de 2013? Ele tem 7. Aquela fazendo as contas. Bom, não, bom. Engravidei no início de 2013. Antes de eu descobrir que eu estava grávida, aconteceu algo incrível comigo. Eu e meu esposo estávamos no mercado fazendo compras, já estávamos no caixa, passando as compras, quando eu ouvi o meu nome ser chamado, mas sendo acompanhado por uma outra palavrinha. Mamãe Júlia. Mamãe Júlia. Eu não dei atenção, pois apesar de eu me chamar Júlia, os nomes estão trocados, ok? Eu não tinha filhos e há muitas Júlias pelo mundo, né? Bom, arrumamos as compras ensacoladas no carrinho e seguimos em direção ao nosso carro. Quando eu estava saindo de dentro do mercado, eu ouvi: "Tchau, mamãe Júlia." E um arrepio percorreu todo o meu corpo. Olhei para o meu esposo e pelo jeito ele não estava ouvindo nada. Ignorei a voz e assim que chegamos em frente ao carro, meu esposo abriu o porta-malas e guardamos as compras, entramos no carro e assim que ele deu partida, enquanto eu colocava o cinto, ele deu uma freada brusca e quando olhamos para frente só vimos o início da cabeça de alguma criança. Saímos do carro assustados e demos de cara ali com um menino de uns 3 ou 4 anos, com cabelos cacheados, curtos. Meu esposo olhava para ele incrédulo e pronunciava as seguintes palavras: "Mas de onde esse menino saiu?"
Eu abaixei e quando eu ia perguntar a ele onde estava a mãe dele, ele gritou me dando um abraço. Mamãe Júlia, eu tô com você. Depois de dizer isso, ele correu sorrindo para trás do carro e sumiu. E um cheiro forte de chocolate quente entrou pelos nossos narizes. Meu esposo confirmou que também estava sentindo aquele cheiro. Voltamos para o carro e, meio atônitos ainda, seguimos viagem para casa. No meio do caminho, pedi ao meu esposo que parasse em uma farmácia onde comprei um teste de gravidez e, depois de fazê-lo, recebi o positivo. Ele falou, eu estou com você porque ele já tinha começado a gerar aqui, é isso? Segundo relato, como escolhemos o nome do nosso filho? Isso, para muitos, pode não parecer algo sobrenatural, mas nada tira da nossa cabeça que o nosso filho escolheu o seu próprio nome devido à quantidade de sinais que eu e meu esposo recebemos. Vamos a todos eles. No meu primeiro pré-natal, eu estava sentada esperando ser chamada quando passou uma notícia na televisão, e o nome do repórter era Renan. Como meu esposo estava trabalhando, eu fui fazer o meu pré-natal de ônibus. O nome do motorista? Renan. Depois que eu saí do consultório, resolvi comer em um restaurante. O nome do garçom? Renan. Quando eu estava com 4 meses de gestação, eu tive que trocar de médico, pois o plano de saúde parou de cobrir o médico. Quem marcou meu pré-natal foi minha mãe. No dia da consulta, descobri o nome do médico. Renan. Meu esposo recebeu uma proposta da empresa que ele trabalhava para trabalhar em uma filial mais próximo da nossa casa. Quando chegou lá, foi recebido por seu supervisor, que se apresentou como Renan. Na noite que eu completei 9 meses de gravidez, eu tive um sonho. No sonho, eu estava sentada em uma praça, observando algumas crianças brincando. Quando eu olhava no relógio e chamava, vem Renan, vamos para casa, meu amor. Assim que ele me deu a mão, eu acordei e quando levantei para ir ao banheiro, a minha bolsa estourou. No dia que o meu bebê nasceu, nasceram 9 meninos e o meu bebê era o único Renan. Terceiro relato. Deus nos mostrou que estávamos errados. Uai, esse relato é de quem agora? É de outra pessoa. Tá, agora esse eu não sei. Ela deu a introdução aqui da amiga dela, mas esse terceiro relato é de uma outra pessoa que eu não sei quem é. Olha lá, esse primeiro que eu irei contar me foi contado por uma amiga, estudamos juntas, tal, e foi durante nossa conversa que ela me relatou o que passarei para vocês agora, que foi esse primeiro e esse segundo relato. Agora, o terceiro eu não sei de quem é, mas, bom, vamos ver aqui, ó. Meu nome é Otacílio, tenho 63 anos, uma esposa maravilhosa e um casal de filhos gêmeos que atualmente estão com 31 anos. Mas o que eu vou relatar agora aconteceu quando meu filho tinha 15 anos. Certa manhã recebi uma ligação da escola pedindo que eu e minha esposa fôssemos até lá com urgência. Assim que chegamos, vimos o nosso filho sentado em uma cadeira de frente à diretoria. De frente à diretora, né? Com sua cabeça baixa e o olhar fixo em seus sapatos. Assim que nos acomodamos, a diretora começou. Senhor, esta manhã uma professora encontrou dentro do caderno de seu filho essa foto e esse papel. O senhor sabe bem que não admitimos esse tipo de pessoa em nossa escola. Espero que o senhor tome providências ou teremos que convidá-lo a se retirar de nossa escola. Com a foto nas mãos, eu me senti humilhado e uma raiva que eu nunca senti antes tomou conta de mim. Ver a imagem do meu filho beijando outro menino me revoltou. A raiva me deixou cego e eu não me perdoo até hoje pelo que eu fui capaz de fazer. Saí da sala da diretora batendo no meu filho como se eu estivesse batendo num homem da minha idade. E o pior é que ninguém me impedia. Foi então que quando eu ia
Quando eu ia dar um soco em seu rosto, eu vi tudo escurecer e eu desmaiei. Enquanto eu estava desmaiado, eu me vi revivendo todas as coisas boas e divertidas que eu vivi com ele. E enquanto eu via aquilo, ouvi uma voz em meu ouvido. A voz dizia assim: quando foi que eu ensinei que amar é errado? Quando foi que vocês começaram a inverter os meus ensinamentos e ao invés de praticar o amor, vocês passaram a distribuir ódio? Eu ensinei a amar o próximo como a nós mesmos, não foi? Ensinei que não devemos julgar os outros sem antes ver os nossos próprios erros. Eu sou seu pai, seu criador, e amo a todos da mesma forma. Criei a todos, todas as etnias, todas as cores, eu os amo. E só quero amor em troca. Ame ao seu filho como sempre amou, pois é o mesmo amor que ele dá a você. Depois de ouvir isso, acordei com um sacode e ao sentar, estavam todos olhando para mim, todos com os rostos encharcados de lágrimas. Olhei em direção ao meu filho e ele estava sentado no chão, encostado no portão, o braço sendo apoiado no peito. Levantei ainda tonto e chorando, abracei meu filho, pedi perdão por tudo que eu fiz. Apesar dele ter me perdoado, eu não consigo me perdoar, principalmente quando o vejo vindo em minha direção mancando. Infelizmente, a raiva me fez quebrar sua perna e seu braço esquerdo. Sua perna nunca mais voltou ao normal. Ainda carrego essa culpa, mesmo ele falando, para eu esquecer, que está no passado. Hoje meu filho está com 31 anos e casado com o rapaz da foto, a quem eu trato como filho também e que me chama de pai. Tenho 2 netos, uma menina linda de 3 anos e um menino de 5, ambos da minha filha. E tenho 4 netos de 4 patas. Tenho 4 netos de 4 patas São Bernardo, que são filhos dos meus filhos. PS, minha esposa me disse que enquanto eu estava desacordado, uma voz muito rouca e serena saía da minha boca, mas eu não movimentava a boca nem 1 centímetro. É isso, Ana, esses são os relatos, espero que achem interessante, pois eu achei. Beijos a todos. Uau! Então, esse terceiro eu não sei de onde veio, mas ela reuniu aqui, né? Esses 3. Que interessante, muito interessante. Muito legal. Cadê? Tá. Vamos aqui dar mais beijinhos no pessoal. É interessante esses sinais, né, que algumas pessoas recebem aí quando estão grávidas ou antes de engravidar. E que nem foi o caso da moça ali quanto ao nome da criança e tudo mais, e também esse relato aí dele ter, então tudo isso que ele escutou, que aquela voz falou com ele também falou, né? Por isso que as pessoas estavam olhando para ele, o pai do menino. Beleza, então vamos ler este daqui. Pagando promessa a Nossa Senhora Aparecida. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, moro numa cidade de Goiás, do Goiás, que fica no entorno de Brasília. E vou contar um relato para vocês sobre uma graça alcançada pela intercessão de Nossa Senhora. Não haverá nomes. No início desse ano, dei entrada no processo para tirar minha carteira de motorista. Nas aulas, tudo ia bem, até chegar o temido dia do exame. Durante os treinos, fazia tudo certinho, dirigia bem, ficava tranquila, mas no dia da prova prática ficava muito nervosa e acabava errando em algumas coisas e reprovava. Simplesmente dava um branco. Assim foram as 2 provas que fiz. Estou desempregada e com as reprovações a preocupação aumentava, com medo de não conseguir mais pagar para refazer o exame e vencer a duração do processo. Ontem, dia 8 de setembro, anteontem,
Fui à missa da Natividade de Nossa Senhora. E lá, durante a consagração, pedi a ela que me ajudasse, me acalmasse para eu conseguir pôr em prática o que aprendi nas aulas. Prometi que, como forma de agradecimento, mandaria para o seu canal o relato contando da graça alcançada. Hoje, dia 9 de setembro, ontem, fui fazer o 3º exame confiante de que tudo daria certo. E por incrível que pareça, eu estava muito calma, fiz tudo certinho e fui aprovada. Estou escrevendo esse relato na fila da lotérica. Olhei para uma lanchonete ao lado e tem uma linda e grande imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu vi, eu arrepiei. Pode ser que algumas pessoas achem que é mera coincidência, mas para mim não é. Com mais esse relato, percebe-se que o Canal Assombrado está com moral no céu. Ai, meu Deus! Quer alcançar uma graça? Peça e prometa contar aqui no canal da Ana e do Matheus. Ai, meu Deus! Gratidão a Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão por essa conquista. Foi dia de São Cristóvão, né? Ana, que Deus abençoe a sua família, abençoe todos os assombrados. Muito obrigada, beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, ai. Eu lembro quando eu fui fazer prova também. Nossa, é assim, dá nervoso, né? Você vê, até hoje, eu ainda não sou 100% para dirigir, eu ainda tenho medo, uma limitação para dirigir. Até que eu falei do carro automático, que assim, né, ajuda muito para quem tem essa insegurança aí para dirigir. E aí quando eu fui fazer a minha prova também, a gente já tá nervoso, né? Você já tá lá. Ainda que, eu acho que lá em Laranjal é mais sossegado, né? Pra fazer cidade pequena, não tem. Você não pega um trânsito que nem sei lá como que é pra tirar carta em São Paulo, sei lá onde. Aí fui lá fazendo minhas coisinhas, né? Assim, se largasse eu na rua pra fazer a baliza, eu não ia fazer, não ia conseguir. Mas ali olhando, deixa o pininho aqui nessa parte do retrovisor, aí você vira tudo pra cá, aí você vem lá. Aí você olha a outra marquinha ali no vidro de trás do carro, aí você vira pra cá. Entrei, né? Fiz. Entrei ali, mas hoje não entro mais, eu acho. Enfim. E aí, pra ajudar, você já tá nervoso fazendo as coisas lá, eu tive que fazer uma rampa onde não era necessário fazer, senão fulano que parou na minha frente, na entrada do cemitério lá. Falei, oh meu Deus do céu, santo daime, olha ali, eu parada, ia subir, né? Era só subir aquela rampinha, uma rampa mesmo, uma rua assim e tal. É curtinha, mas é uma rampa, que nem uma rampa de garagem. Aí eu ia subir, não sei o que aconteceu, o cara parou, passou na minha frente, eu tive que brecar. Estava na rampa, ferrou. E aí? Não tava incluso, né, mas a rampa, mas se eu errasse? Eu nunca tinha feito. A rampa que eu fazia, que era pra aula, era bem menor. Era uma subida ali pra cima, era uma coisa bem menor. O carro saía mais. E essa não, essa era bonita de uma íngreme ali. Quase que eu matei a filha da mãe. Aí o moço falou, você sabe, o instrutor, né? Porque eu tava com o outro cara ali que faz, sei lá, que fica de zóio lá, quando a gente vai fazer as provas. E o meu instrutor ficava aqui. Ou não sei quem chegou lá e falou, você sabe fazer rampa? Eu falei, eu sei, né? Sabe? Eu sei, eu acho, não sei. Falei, então vamos, Florzinha. Eu falei, vamos. E saiu perfeito. Acho que saiu mais perfeito que a outra. A rampa mais perfeita que eu fiz na minha vida, sei lá. Acho que foi na frente do cemitério, alguma alma me ajudou ali. Viu a filha da mãe do cara que foi entrar, o povo fazendo prova, tudo nervoso lá, o bonito entra na frente. Aí fiz também. Quase que eu saí gritando, chupa! E fiz a rampa. Mas eu sei que teve gente assim. Eu lembro que me falaram de uma menina, eu não lembro nem quem, eu não lembro quem era. Mas a gente faz, tudo consegue. Mas na hora da prova, o nervoso é tanto. Ela falou que ela entrou no carro, aí ela colocou o cinto, o cara entrou do lado pra fazer o percurso, né? Começar a andar. Aí ela entrou, o cara entrou. Aí ele falou pra ela, pode sair. Em vez dela sair com o carro, ela tirou o cinto e saiu do carro. Tipo, meu Deus, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Coitada, olha o nervoso da pessoa. E é normal, acho que acontece com muitas pessoas. Não conseguir se acalmar, ficar... Né, uma coisa que a gente espera tanto. Para alguns, às vezes, é mais fácil. Já tem uma intimidade maior com o carro, não sei. Para outros, mais difícil.
Tem gente que não passa na prova teórica, tem gente que dirige bem tudo, mas não passa no psicotécnico. Eu lembro de um cara que ele não passava no psicotécnico. Eu falei, meu Deus, tenho medo de você. Bom, promessa paga. Agora dirija com responsabilidade. Vamos ver aqui, aparição no céu. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 22 anos e quero contar um pequeno relato. Isso aconteceu em uma cidade pequena, no interior de São Paulo, onde eu morava. Eu deveria ter em torno de 6 a 7 anos de idade. Era um dia ensolarado, no período da tarde. Estava na casa da minha avó brincando em sua pequena horta que ficava em frente à sua casa. Minha mãe e minha avó estavam sentadas conversando no quintal com cobertura. No quintal com cobertura, é isso? Me lembro que estava cansada e resolvi sentar em um pedaço de madeira que estava em uma parte não tão ensolarada da horta. Estava olhando para o limoeiro que ficava na casa do vizinho quando avistei 2 homens vestidos de armaduras medievais flutuando no céu. 2 homens vestidos de armaduras medievais flutuando no céu. Eu não sei descrever muito bem como eles eram, pois isso faz muito tempo, mas lembro perfeitamente que eles estavam lutando com espadas e de repente eles pararam, olharam para mim e acenaram e simplesmente desapareceram no céu. Tudo isso foi muito rápido e na hora eu fiquei boba, sem palavras e sem acreditar naquilo que tinha acontecido. Então, desesperada, eu levantei e comecei a procurá-los em volta da casa da minha avó. Eu acredito que eu passei quase uns 30 minutos olhando para o céu para tentar achar esses seres, eu acho. Mas não os encontrei mais. Minha mãe percebeu que eu estava eufórica e olhando muito para o céu. Me perguntou o que eu estava olhando. Na hora eu parei e pensei, ela não vai acreditar em mim. Então eu apenas disse que não era nada. Sentei no quintal da minha avó e fiquei olhando para o quintal o resto da tarde. Com aquela enorme vontade de contar o que eu tinha visto. Mas sabia que elas não iriam acreditar. Não iriam acreditar ou dizer que era coisa... Ou iriam dizer que era coisa da minha cabeça. Eu passei a frequentar dias seguidos a casa da minha avó e olhava frequentemente para o céu para ver se eu via aqueles seres de novo, mas nunca mais eu os vi. Eu sei o que vi e era real, mas até hoje não consigo entender o que eram esses seres. Eram anjos? Alienígenas? Eu não sei, mas eu gostaria muito de entender isso e saber se há alguém com um relato parecido, pois eu nunca ouvi uma história assim. Um grande abraço. Um beijo para você, obrigada. A gente já teve relato aqui de aparição, de ver do nada, de ver na parede, ver assim, mas no céu, do nada, flutuando. Se ele estivesse no chão, poderia dizer que era uma outra dimensão, não sei o que, mas com roupa medieval lutando assim no céu, ela teve algum tipo de... E eles parar, olhar para ela e dar tchauzinho, gente, eu não sei. Foi um caso isolado na sua vida? Nunca mais teve outra visão estranha, assim? Foi só aquilo? Anjos? Não sei. Lutando? Gente, se alguém tiver algo aí, uma história parecida, manda sim pra gente. Deixa nos comentários, ok? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Esse daqui é curtinho, bem curtinho. O encosto da minha amiga. Curtinho. Olá, Ana, me chamo fulana e esse relato aconteceu comigo no ano de 2018. Não tem nomes, pode ficar tranquila. Obrigada. Ano passado, eu trabalhava em uma fábrica e eu tinha uma amizade muito forte com uma moça de lá. Até hoje tenho. Essa minha amiga passava por diversas dificuldades na vida. Estava terrivelmente abalada e eu resolvi ajudar com orações.
Uma certa noite eu deitei para dormir e pedi a Deus por ela. Logo após a oração, eu vi a minha irmã entrar no quarto e puxar o meu travesseiro com tudo. E eu questionei, por que ela pegou meu travesseiro? Nessa hora, ela pulou na minha cama e começou a me bater. Eu durmo numa treliche. Não tinha como ela pular na minha cama como ela fez. Mas você dorme na terceira? Porque tem 1, 2, 3. Você dorme lá na terceira? E aí ela pulou em cima de você? Então não tem como você pular lá malemar na segunda, quanto mais na terceira, é isso? Logo em seguida, ela se transformou num vulto preto, com olhos amarelos enormes e um sorriso com dentes afiados e gigantescos. Não era minha irmã, era o espírito que vampirizava minha amiga. Eu comecei a rezar o Pai Nosso e o Credo, e logo em seguida esse espírito foi embora. Ana, depois disso eu fiquei com medo, nunca mais orei por essa minha amiga, não. Sei que ela é depressiva e tem muitas dificuldades, mas eu tenho medo de rezar por ela agora e ser assombrada novamente. Obrigada por ler esse relato, um beijo e fique com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente, imagina você tá lá fazendo oração pela pessoa e vem um bicho desse. E ainda veio primeiro, tipo, mas e aí o travesseiro foi jogado mesmo? Arrancou o travesseiro tava no chão, sua irmã tava dormindo lá e essa coisa, ela só pulou em cima de você, mas ela ficou em cima de você, te paralisando ou não, enquanto você rezava ali. Credo, que coisa, hein? Veio ainda se fazendo passar pela irmã e depois virou o bicho. E aí fica difícil, né, gente? É complicado a gente tentar ajudar na oração, mas justamente por isso, para atrapalhar. Falou, você não vai ajudar ela. Aí você bate e fala, eu vou ajudar sim. Você não manda em mim. Ah, tá. Quero a hora que você vê um bicho desse, aí você vai falar, então, sabe, eu ia fazer uma oração, mas eu vou te indicar uma igreja muito boa. Lá eles podem fazer a oração mais forte. Ai, meu Deus, tadinha. Já aconteceu isso com vocês? De estar fazendo oração em favor de uma outra pessoa e ser atacado espiritualmente por conta dessa ajuda que você está tentando dar para outra pessoa? Se sim, é justamente porque acho que, né, você está atrapalhando o lado de lá. Será que foi algo mandado para essa amiga e ficou bravo justamente porque começou a interferir, né, nessa... E aí ele falou, quem tá interferindo? Sei lá. Ah, tá, mais um relato aqui. Beleza. Também foi pedido aí, que é A Casa da Estrada. Relato assombrado. Olá, como estão? Espero que muito bem. Eu me chamo fulana. Sim, todos os nomes estão trocados, inclusive o meu. Tenho 22 anos e sou de Campo Grande. Campo Grande, Rio de Janeiro. É isso? E esses fenômenos foram vivenciados por um antigo colega de classe e sua família quando viviam numa casa antiga, que alguns diziam ser assombrada, mas poucos acreditavam. E quando tentavam provar o contrário, saíam de lá com o brioco que não passava uma agulha. Enfim, a tal casa fica. Sim, ela ainda está de pé e intacta. Ninguém ousou depenar a casa. Ela fica beirando uma estrada muito movimentada e em certos horários perigosa. Os antigos diziam que aquele terreno possui história muito antiga, assim como o próprio bairro possui uma história cabulosa. O bairro é bem antigo e existem várias histórias interessantes, principalmente envolvendo um sítio. Um exemplo é o da mulher que virava cobra na lua cheia, mas isso fica para um outro dia. Vamos ao relato. Era por volta do ano de 2006 e as coisas estavam bem complicadas para eles, principalmente para a mãe do Everton. Ela estava grávida e não poderia ficar na casa da mãe por muito tempo, já que era pequena. E depois de um tempo encontraram a tal casa por um preço mais abaixo do normal. Mas como precisavam de espaço, não reclamaram e se mudaram no mesmo dia.
E o sobrenatural se apresentou logo na primeira noite, com coisas simples, tipo coisas em outro lugar, que trocavam de lugar, janelas que abriam sozinhas, é isso? Janela aberta, coisas que quem está com a mente muito sobrecarregada deixaria passar, acreditando que foi erro ou não teria feito isso, enfim. Mas conforme a semana avançava, as coisas pioraram drasticamente. Móveis pesados sendo arrastados durante a noite, portas e janelas batendo violentamente e coisas sendo lançadas para longe e quebravam. Mesmo durante o dia, coisas pequenas aconteciam. Chegou ao ponto dos pertences de todos serem revirados, jogados para longe, e móveis virados de ponta cabeça ou jogados no chão. E conforme o medo aumentava, a presença sobrenatural se tornava cada vez mais forte, cada dia mais irritada. Como se aquele terreno fosse dela e estranhos não fossem permitidos. Mãos invisíveis os empurravam. Ouviam vozes irritadas, gritos de pessoas em agonia e logo após risos medonhos. Viam vultos negros rapidamente dentro e fora da casa e formas negras observando durante a noite. Enfim, não conseguiram ficar naquela casa por mais do que 2 meses. Bem mais do que muitos que viveram lá. Se passou anos desde o último morador e ela ficou lá intacta. Apenas o poder do tempo deteriorava o lugar. Nem mesmo roubaram as suas portas e janelas ou o portão de ferro. Mas no ano passado, alguém alugou a casa e transformou ela numa igreja evangélica, mas não fizeram muita reforma na casa, apenas deram aquele tapa no visual. E todas as vezes que passei perto dela para ir para a academia de frente a ela, sempre sentia algo estranho e mesmo durante o treino eu não conseguia tirar os olhos dela e não sei o motivo disso até hoje. Inclusive acompanhei a reforma e poucos se atreviam a ficar sozinhos dentro daquela casa. Nem mesmo depois que a igreja foi inaugurada e muitos, mesmo o pastor ou as pessoas que o auxiliavam, ficavam lá dentro sozinhos. Montaram uma mesa na varanda e assim trabalhavam. Ninguém ficava sozinho lá dentro. E hoje me pergunto, será que transformá-la em um templo do divino afastaria o mal daquela casa? Sei lá. Olha que resposta esclarecedora. Sei lá. Não é? Sei, talvez até irrite mais. Dependendo do que tá lá. Não sei, porque às vezes aquilo precisa de algum tipo de encaminhamento específico, não sei, tem que ver o que tem lá, né? O que tá lá causando a zoada toda. Viagem espiritual na Nova Zelândia, a menos que ele seja muito longo, né? Aí eu deixo para... Marco aqui e deixo para um outro dia. Esperando abrir. Esperando abrir ainda. Tomamos. Vamos contar. Boa noite, Ana e Assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana, já mandei alguns relatos já lidos no canal, sendo um deles a Estação Ferroviária Assombrada. Com essas minhas histórias lidas por ti e ouvidas pelos meus amigos, alguns deles passaram a me relatar fatos ocorridos com os mesmos a fim de enviá-los para o Assombrado. Isso aí, vão mandando. O relato a seguir vem de um lugar bastante distante, Middle Earth, Nova Zelândia, onde os meus melhores amigos moram há mais de uma década, já tendo inclusive 3 filhos, todos nascidos por lá. Estou te mandando exatamente o relato como me foi passado. Os nomes estão trocados, usei nomes do universo Edgar Allan Poe. Ok, vamos lá.
A história é essa. Quando Berenice nasceu, ela tinha uma mancha no pescoço que se tornou uma verruga. Essa verruga cresceu e dava coceira nela. Aí fomos ao médico e resolvemos tirar. Até para ela evitar de se machucar, já que ela coçava e tal. Os médicos fizeram a gente esperar até o primeiro aninho dela. Quem é Berenice, então? Quando Berenice nasceu. Enfim. Os médicos fizeram a gente esperar até o primeiro aninho dela para fazer a cirurgia. Então, a cirurgia foi marcada para maio de 2014. A Berenice tinha 1 ano e 5 meses e o Arthur estava com 2 aninhos. Como aqui, quem está contando, então, é esse casal de amigos aí, é isso? Que tem esses filhos. Tá. O Arthur estava com 2 aninhos. Como aqui é uma cidade pequena, qualquer procedimento mais complicado, eles mandam a gente para Invercargill. Não sei se é assim que fala. Uma cidade a umas 2 horas daqui. Como a Berenice tomaria anestesia geral e ficaria sob observação quase que o dia todo no hospital, a gente resolveu pernoitar por lá, ficando pela primeira vez longe do Arthur, que ficou em Queenstown com os meus pais. Então, a cirurgia ocorreu de boa. A Berenice foi maravilhosa, sempre muito linda e boazinha. Ela era boazinha naquela época ainda, hoje em dia tá danada de birrenta. Ficou o dia todo de observação no hospital, mas não precisou passar a noite lá. Então, no fim do dia, fomos pro hotel. Chegando lá, comemos, fizemos um FaceTime com a minha mãe e o Arthur, no auge de sua querubinzice, que é isso? E logo fomos dormir, podres de cansado. A Berenice foi pro bercinho do hotel, de boa, e dormiu a noite toda. Mas eis que às 3 da manhã, eu e o Edgar acordamos ao mesmo tempo. Nós dois tínhamos sonhado com o Arthur e ouvimos ele nos chamar. A gente achou meio estranho, mas não demos muita bola, porque sempre meio que desconfiamos que o Arthur é médium e sensitivo como a minha mãe. Quando chegamos em casa no outro dia, a minha mãe veio toda confusa nos contar algo estranho que tinha acontecido naquela noite em casa. Eis que às 3 da manhã, a minha mãe acorda com vozes lá embaixo. Nossa casa é de 2 andares. Ela ficou prestando atenção e ouviu direitinho eu e o Edgar abrindo a porta da frente e subir as escadas. Ela ouviu quando abrimos a porta do nosso quarto e ouviu a gente conversando com o Arthur. Ela levantou apavorada, ela queria saber por que tínhamos voltado de Invercargill no meio da madrugada, com uma neném, né, que recém tinha saído de uma cirurgia. Ao abrir a porta do quarto, o Arthur estava em pezinho no seu berço, sorrindo, sozinho. Quando ele viu a minha mãe, ele só disse sorrindo: "Vovó, mamãe, daddy, mamãe and daddy." Mamãe, ele fala em português e pai é em inglês. Vovó em português. Mamãe, vovó, mamãe, daddy, mamãe and daddy. Imagina a nossa cara de espanto. Sem dúvida, naquela noite, os nossos espíritos se encontraram depois de dormir e foram visitar o Arthur, que era só um neném na época também, em casa. Será que eles visitaram... Agora é a moça que nos conta o relato aqui, ó. Será que eles visitaram em forma de espírito o Arthur? Bem, Ana, este foi o relato. Mando um super beijo para os meus amigos, Edgar e Morella, seus filhos e seus pais na Nova Zelândia. Beijos para vocês aí na Nova Zelândia! E dizer para eles que nem toda essa distância nos fez perder a nossa amizade, que amigos verdadeiros se fazem presentes mesmo que do outro lado do mundo. É verdade. Muito obrigada e um grande beijo à família assombrada. Um beijo para você. Ai, que legal. Nossa, eu acho que a preocupação, a ligação é tanta que vai mesmo lá
aconteceu mesmo o encontro pelo espírito, não foi só sonho. É muita coincidência, né, gente? 3, assim, os 2 sonharam com ele, depois ele... Legal. Deixa eu anotar. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.